Novidade importante sobre a renovação de contrato de Gustavo Scarpa no Palmeiras no vídeo de hoje do canal do Nicola. Passo detalhes sobre essa história, falo também sobre o São Paulo mais animado com a possibilidade de permanência de um atleta cujo vínculo termina agora em 30 de junho. Vou falar ainda sobre o Corinthians e o dia seguinte a contusão de Cássio. Será que ele vai ter condição de enfrentar o Always Red? Para completar, Thiago Mendes de volta à pauta do Flamengo, Zahavi se consultando com o rubro-negro sobre a possibilidade de jogar no Botafogo, além das últimas do mercado, incluindo o Cruzeiro. Pedrinho BH reafirmando a vontade de ajudar a Raposa a encontrar um camisa 10, tudo isso a partir de agora. Não sem antes me apresentar, sou Jorge Nicola, jornalista esportivo, e a missão por aqui é deixar você super bem informado sobre as coisas do futebol. Para não perder tempo, só queria pedir para deixarem like e se inscreverem no canal, apertando esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora começar contando que todo esse conteúdo é um oferecimento da 1xBet, casa de apostas esportivas que sempre tenta preparar as melhores cotações para vocês. Nessa terça, 3 brasileiros em campo na Libertadores da América. Tem Palmeiras e Táchira, o Palmeiras bastante favorito, até por isso minha aposta é acima de 3 gols, pagando R$1,76 para cada real apostado. Flamengo recebe o Sporting Cristal. Outro jogo que para mim tem como cotação interessante o acima de 3 gols, pagando R$1,72. Já no confronto entre Nacional do Uruguai e Red Bull Bragantino, jogo no Uruguai, o empate pode ser uma boa, pagando R$3,34. Para não perder essas e outras apostas é bem simples, pega o link que eu vou deixar no comentário fixo, faz seu cadastro na 1xBet e começa a apostar, sem se esquecer de usar o cupom Nicola para ter 100% de bônus no valor do seu depósito, beleza? Bora começar com o tradicional giro de notícias e repercutir que Duílio Monteiro Alves, presidente do Corinthians, confirmou a informação que eu trouxe para vocês na semana passada. Bruno Mendes só fica no Internacional se o Colorado desembolsar 6 milhões de dólares por 50% dos direitos econômicos. O Corinthians se cansou das tratativas com o Inter e decidiu que ou faz desse jeito ou o Bruno Mendes volta ao timão na metade da temporada quando termina o período de empréstimo. Bora falar também sobre Paulo Pesolano, que foi eleito pela 4ª rodada seguida como o melhor técnico da Série B. O trabalho do uruguaio é muito bom. Por falar em Cruzeiro, contar que a reunião para a renovação do contrato do Daniel Júnior, que estava marcada para essa segunda-feira, foi adiada a pedido dos dirigentes do Cruzeiro para terça-feira. Os cartolas da Raposa estão querendo dar uma canseira, não só no Daniel Júnior, como no seu empresário Diogo Silva. Quero falar que Marçal, lateral esquerdo, que tem um acerto verbal com o Botafogo, já não tem mais vínculo com o Wolverhampton, o contrato terminou e o Marçal deve sair por um pequeno período de férias antes de se apresentar no Botafogo, só pode ser utilizado a partir de 18 de julho. Seguindo com o giro de notícias, contar que Lewandowski, atacante de enorme sucesso no Bayer Leverkusen, no Bayern de Munique, segue insistindo para se mudar para o Barcelona. O Bayern de Munique não quer negociar seu centroavante. O problema é que ele tem só mais um ano de contrato e se o Bayern não o vender agora, vai perder o jogador de graça em 12 meses. Para fechar o giro de notícias, contar que a minha portuguesa já tem praticamente todo o seu elenco formado para a Copa Paulista, que se inicia para a Lusa no início do mês de julho. Bastante tempo até terminar essa preparação. A competição, a Copa Paulista, ela reúne times que em geral não tem divisão para disputar no Campeonato Brasileiro. Bora falar agora sobre o Cruzeiro e essa história de que Pedrinho BH segue disposto a ajudar o Cruzeiro na busca por um camisa 10. Pedrinho esteve no Mineirão na vitória por 2-0 contra o Sampaio Corrêa e deu uma entrevista ao pessoal do Cruzeiro Esportes. Perguntaram a ele sobre o camisa 10 e a resposta foi a seguinte, abre aspas: "Nós já tratamos isso aí com o Ronaldo e a equipe dele está buscando esse nome. Eles que têm que escolher. Meu compromisso continua de pé e vamos trazer", fecha aspas. Pedrinho, que acertou o palpite, acertou o placar do jogo, palpitando em 2-0, também elogiou o time e disse que o seguinte: esse ano vamos tirar o pé do atoleiro, o Ronaldo está fazendo um trabalho espetacular e vai melhorar mais ainda. E você, torcedor do Cruzeiro, está animado? Quem você traria para ser o camisa 10? É bom dizer que não dá para imaginar nomes como Everton Ribeiro, Di Maria, esses caras são extremamente caros. O Cruzeiro vai tentar trazer alguém acima da média quando a gente fala em Série B. Nada a respeito desses nomes que eu citei, beleza? Bora falar agora sobre o Corinthians e a preparação para o confronto contra o Always Red, quinta-feira, Neoquímica Arena, jogo em que o Corinthians precisa vencer para garantir vaga na próxima fase. Grande questão é sobre o Cássio, vai ou não participar do jogo. Vale lembrar que o Cássio saiu machucado, lesão no ombro, na partida contra o São Paulo nesse domingo.
Nesta segunda-feira ele passou por exames que não apontaram qualquer lesão mais grave. Houve só uma subluxação de menor grau no ombro. Ele vai passar por fisioterapia até quinta-feira e a expectativa dos médicos do Corinthians é que na quarta ou quinta exista uma nova avaliação para saber se ele tem ou não condição de jogo. A dúvida, caso o Cássio não possa jogar, é sobre o seu substituto. Até agora o Donelli tem jogado mais do que o Ivan, são 5 partidas para o Donelli, que entrou nos minutos finais do confronto contra o São Paulo, contra só um jogo do Ivan, contratado da Ponte Preta. Outra dúvida para a partida de quinta é sobre Fagner, que já iniciou a transição dentro de campo. Nessa segunda-feira foi um dos atletas presentes no CT Alvinegro e deve estar à disposição de Vitor Pereira, ótimo reforço. O Fagner tem papel extremamente importante nesse time. Bora falar agora sobre o Brasileirão, que tem nesse início de temporada, são 7 rodadas, o seu início mais equilibrado, pelo menos quando o assunto é pontuação, desde o início da era dos pontos corridos há 20 temporadas. São 6 pontos que separam o líder Corinthians do 16º colocado Cuiabá. Cuiabá é hoje o primeiro time fora da zona do rebaixamento. Nunca a gente havia assistido a um campeonato tão equilibrado depois de 7 rodadas. Até então, as edições mais próximas do primeiro em relação ao 16º eram as temporadas de 2004 e 2018, com uma diferença de 7 pontos. O que dá para dizer é que está tudo aberto. Flamengo, Atlético Mineiro, Palmeiras, que são os favoritos, se aproveitaram de deslizes de outros times para, mesmo no início ruim, continuarem extremamente vivos na briga pelo título. E você tem seus favoritos? Quem você acha que leva o Brasileirão? Use o espaço para comentários para opinar. Bora falar agora a respeito de Rodrigo Caetano, dirigente do Atlético Mineiro, contrato com o Galo somente até dezembro. E foi informado durante o fim de semana que o Rodrigo Caetano interessa a 777 Partners, aquela empresa que está comprando o Vasco da Gama. Já contei para vocês sobre a possibilidade, quais são as chances, queria incluir ou acrescentar uma informação importante. Qual o valor da multa rescisória de Rodrigo Caetano com o Atlético Mineiro? A multa equivale ao que ele tem a receber de salário daqui até o fim do contrato, só que em vez do valor total, 50%. São mais 7 meses de trabalho, tem também o 13º. Se o Rodrigo Caetano ganhar na casa dos 200 mil reais, a gente estaria falando de 1.600.000. Divide na metade e a multa é equivalente a mais ou menos 800 mil reais, isso se o Rodrigo Caetano deixar o Galo nesse momento. 777 precisaria concordar com o pagamento dessa indenização e o Rodrigo também precisaria ser convencido a rescindir seu contrato. Não tem sido um hábito na carreira do executivo de futebol romper contratos. Ele já teve inclusive propostas bem grandes de outros clubes em outros momentos da carreira e sempre disse não. Se você trocaria o Atlético brigando por títulos no Campeonato Brasileiro, na Libertadores e na Copa do Brasil pelo Vasco, com um projeto ambicioso e a 777 por trás? Curioso para saber sua opinião. Bora falar agora sobre Thiago Mendes de volta à pauta do Flamengo. Essa é uma daquelas novelas que parecem não ter fim. Terceira janela consecutiva em que o rubro-negro demonstra a intenção de contratar o volante agora com 30 anos de idade. A grande novidade é que se o Lyon não vender agora, vai correr enorme risco de perder o Thiago Mendes de graça em 12 meses. É que o vínculo do volante ex-São Paulo se encerra em maio do ano que vem. Essa é a última janela para fazer negócio. Se o Thiago não for liberado, como já havia sendo, ele desejaria jogar no Flamengo desde julho do ano passado. Se não for liberado agora, certamente ele não vai assinar uma renovação de contrato para ter a oportunidade de voltar ao Flamengo na metade do ano que vem. As cifras também certamente vão ter que ser mais baratas agora do que eram 12 meses atrás. Na oportunidade, o Marcos Braz e o Bruno Spindel até estiveram em Lyon para conversar com os dirigentes do Lyon, mas na oportunidade entenderam que Juninho Pernambucano, então homem forte do futebol do Lyon, fazia o máximo de força para impedir que o atleta reforçasse o Flamengo, talvez até pela rivalidade. Todo mundo sabe que o Juninho tem uma enorme dedicação com o Vasco da Gama. Se não rolar agora, é possível que o Thiago cumpra essa última temporada e venha pro Flamengo de graça. 37 partidas, 2 gols e 1 assistência na atual temporada, jogador que é titular absoluto, certamente acrescentaria bastante. Entre Thiago Mendes e Andreas Pereira, fico com o Thiago Mendes com folga. E vou te dizer que o Thiago Mendes vai chegar bem mais barato do que os 10 milhões e meio de euros que o Flamengo deveria desembolsar para contratar o Andreas Pereira do Manchester United. Além do Thiago Mendes, o rubro-negro também tem conversas com o Arturo Vidal, embora tenha contado para vocês no vídeo da manhã dessa segunda-feira que não apresentou uma proposta oficial, pelo menos de acordo com o seu empresário, o André Cury. Bora falar sobre Zahavi.
centroavante que está nos planos do Botafogo já há bastante tempo. O campeonato holandês terminou. Dessa maneira ele já não tem mais relação com o PSV e deve tomar nos próximos dias a sua decisão entre jogar no Botafogo ou em um time da Major League Soccer. O Botafogo oferece R$1.600.000 por mês livres de impostos para convencer o atacante israelense a fechar um contrato de no mínimo 2 temporadas. O problema é que a Major League Soccer se dispõe a pagar ainda mais e quer fazer dele um dos atletas mais bem pagos do futebol nos Estados Unidos. O Zahavi gostou do projeto que foi apresentado a ele pelo Botafogo, mas, e essa aqui é a novidade, resolveu consultar um velho conhecido dele que hoje trabalha no Flamengo, Paulo Sousa. O Paulo Sousa e o Zahavi trabalharam juntos no Maccabi Tel Aviv, time de Israel, onde eles foram campeões nacionais inclusive. O Zahavi perguntou a respeito da cidade do Rio de Janeiro, da imprensa, da relação com a torcida, de como é que o Paulo Sousa tem visto o projeto do Botafogo. As impressões, ao que parece, foram positivas. Resta saber qual será a decisão do centroavante, que se viesse ao Brasil certamente faria muitos gols. Ótimo para empurrar a bola para dentro do gol, mas também para construir jogadas para outros jogadores. Se for reforço do Botafogo, vai ser um baita golaço. Bora falar sobre o São Paulo mais perto da renovação de contrato com o Thiago Couto, goleiro de 23 anos de idade, que se tornou desde a saída do Thiago Volpi para o Toluca a segunda opção de Rogério Ceni. O goleiro titular é o Jandrei, o Thiago Couto se tornou reserva imediato, inclusive já disputou os 90 minutos do confronto contra o Jorge Wilstermann, vitória do tricolor por 3-0. O vínculo do Thiago Couto termina agora no dia 30 de junho. Na terça-feira da semana passada, houve um encontro entre dirigentes do São Paulo e os representantes do Thiago e não houve acordo. São Paulo fez uma primeira proposta, considerada baixa. Durante o fim de semana, houve um novo contato, dessa vez por telefone, uma videoconferência, e os números se aproximaram. Tanto que antes de gravar esse vídeo, conversei com o dirigente do tricolor e ele disse, abre aspas, estamos perto, fecha aspas. A confiança se dá porque o Thiago Couto entendeu que vai de fato ter um espaço mais preponderante a partir de agora, qualquer problema e eventualidade com o Jandrei. E o Thiago, atleta de 23 anos de idade, com mais de 10 no São Paulo, ele chegou bem novo para a Cotia, vai ser bastante bem experimentado. Também antes de gravar o vídeo já havia conversado com outro ex-dirigente do São Paulo nas categorias de base para saber um pouquinho mais a respeito do Couto. E a informação que eu recebi é que trata-se de um goleiro de altíssimo nível, que se tiver sequência vai poder prosperar com a camisa do tricolor. Bora fechar o vídeo para falar sobre Scarpa e a possibilidade dele sair de graça do Palmeiras. O vínculo termina em dezembro. O Palmeiras já havia feito uma primeira proposta e havia um boato de que o Scarpa havia decidido por jogar na Europa e nem responderia a essa oferta do Palmeiras. De fato, o Scarpa gostaria de jogar no futebol europeu. 28 anos de idade, tem esse sonho, ainda que não seja por uma condição financeira extremamente vantajosa ou para um time que vai brigar por títulos, a ideia de morar fora, para ganhar mais cultura, para viver num outro ambiente é algo que agrada ao Scarpa. A boa notícia para o torcedor do Palmeiras é que o meia atacante fez uma contraproposta à oferta do Palmeiras. Hoje o Scarpa ganha na casa dos R$500 mil por mês. A oferta alviverde foi pouco superior a essa. E o Scarpa pediu quase o dobro em relação ao que ganha. O valor pode ser considerado muito alto, mas já é uma prova de que o Scarpa não fecha a possibilidade de permanecer no Verdão. Salgado, você dobrar o salário do cara, apesar de reconhecer que o Scarpa vem jogando bem. É uma espécie de 12º jogador com muito boa bola parada, capacidade de armação, é o grande substituto na ausência do Veiga, embora também possa jogar junto dele. O Palmeiras não vai pagar R$1 milhão por mês ao Scarpa. A ideia é tentar nas próximas semanas convencer o jogador a baixar sua pedida e, em caso de proposta da Europa, o Palmeiras poderia facilitar ou ajudar na negociação. Quanto você acha que o Scarpa é importante? Sua permanência é fundamental? Use o espaço para comentários e opine. Sempre lembrando que por volta das 7 horas da noite estaremos ao vivo aqui no canal para tirar todas as suas dúvidas. Combinado? Deixa like, se inscreve também no nosso canal de cortes. Abraço, tchau!